A andrologia, a embriologia, a genética, elas não conseguem explicar por que nessa grande carreira do espermatozoide, nessa grande viagem na busca da fecundação, por que aquele espermatozoide venceu, considerando que há muitos espermatozoides que são diferentes, alguns têm duas caudas, um tem uma cabeça grande, uma tem cabeça pequena, outro tem duas cabeças, que nem a gente, são muito atrapalhados eles. Eles vão ficando pelo caminho. E lógico, numa viagem de 20 centímetros, daqueles que ultrapassaram o útero, viajaram por dentro do útero, foram pela trompa e conseguiram chegar lá contra o vento, contra os batimentos ciliares e os movimentos musculares da trompa, quem chegou é o mais forte, é o mais poderoso, é o mais hábil, mas às vezes quem chegou é um doente. Tem uma alteração cromossômica, tem uma vulnerabilidade gênica para uma mutação que vai se estabelecer no processo da embriogênese, que se estabelece fundamentalmente durante 4 semanas, da 4ª até a 8ª semana. Na 3ª semana, o serzinho tem 3 milímetros, mas na 3ª semana, quando ele ainda não completou 3 milímetros, quando ele tem 2 milímetros, eu não estou falando 2 centímetros, estou falando 2 milímetros, já tem um coração que pulsa 75 vezes. E as nossas ciências da aeronáutica estão procurando elementos em Marte para discutir uma bactéria se tem vida em Marte, mas querem negar a vida a um coração que pulsa. O que fez com que nesse país, Bernardo Eneiterson, que chefiou a 2ª maior clínica de aborto nos Estados Unidos, depois de mergulhar na fetologia, pudesse proclamar de que toda mulher norte-americana tivesse o direito a um ultrassom antes de fazer o aborto. Porque há uma sabotagem nesse país para impedir que as mulheres acessem o ultrassom, porque ninguém consegue ficar frio diante de um coração que bate. Elas desistem imediatamente. E eu estou falando da 3ª semana da gestação, não completou um mês. E o coração pulsa. Bernardo Eneiterson lançou vários filmes, e dentre eles no qual Jay Callison, que era um ginecologista obstetra, já tinha feito mais de 6.000 abortos. E quando ele mostra a película de como o feto reagiu mediante a cureta, Jay Callison abre mão de fazer aborto a partir daquele dia. Porque aquela movimentação intrauterina foi tão fantástica, revelando à criança que, num dado momento, ao ultrassom, como que abre a boca. Mas como não tinha som, surge então o título da película, O Grito Silencioso, que ficou conhecido mundialmente. Esse período da embriogênese é fantástico, porque na 3ª semana já temos o neuroblasto, que é a primeira célula que se compõe do ponto de vista neuronal, neurológico. E vai surgir no 3ª semana os folículos embrionários, que são 3, gerando toda a corporificação física. E é exatamente da 4ª à 8ª semana, portanto, nos 2 primeiros meses, que nós estamos absolutamente prontos. E aí, a partir da 5ª semana, ou seja, quando entramos no 3º mês, veio o período fetal, que é exatamente esse período onde o feto vai ganhar amadurecimento, desenvolvimento, até com que ele possa vir à luz depois de 9 meses. Nós chamamos a isso do nascituro. E a embriologia é clássica. Quando von Baer, que é o pai da embriologia, diz, no momento em que há fecundação, nós temos o início da vida humana. E o notável Jerome Lerume, pai da genética moderna, haveria de dizer, se um estudante meu de citogenética não sabe diferenciar um ovo zigoto de um homem ou de um chimpanzé, ele está reprovado. Porque quando há fecundação, diria Lerume, nós podemos dar uma carteira de identidade internacional. Nós temos um ser.
é que quando se estabelece o ovo, o ser já tem dentro de si mesmo todo o potencial para desabrochar e poder desenvolver-se. Ele é um ser humano, porque nós não somos ser humano depois que a gente passa do 3º mês para o 4º mês, porque em alguns países, e no Brasil pleiteia-se isso, de que até 3 meses não é ser humano, quer dizer, quando tiver 3 meses e 1 dia, é ser humano. Ou é ser humano ou não é ser humano, analisando a célula. O ser humano, ele não se constitui. A diferença entre um ovo, um embrião, um feto e uma criança não é de natureza. Nós somos de natureza humana, é apenas de desenvolvimento, é apenas de amadurecimento, tão só. Não podemos negar, portanto, a humanidade. Esse é um dos grandes problemas que nós vivemos mundialmente, porque a celebração do direito e a proteção que lhe deve impingir enquanto cidadania, ela fica ao sabor de uma ciência claudicante, que, aqui ou acolá, pode celebrar de que aqui há um ser humano ou não há. E isso é um processo discriminatório que nós já experimentamos na condição de sub-humanos, quando caracterizávamos os negros, e nessa pátria até Abraham Lincoln, e Nelson Mandela na África do Sul há bem pouco tempo, até lá eram sub-humanos. Ou os índios, que também não eram considerados como seres humanos, ou os menores, ou os pivetes, ou aqueles que trazem alterações congênitas. No mundo onde se celebra Paralimpíadas, onde se faz movimentos de inclusões, nós queremos excluir aqueles que apresentam alterações anatômicas, funcionais. Essa é a grande contradição, porque ou somos seres humanos e titulares do direito para recebermos a proteção, a promoção e o amparo do Estado, ou nós não somos seres humanos. Não existe sub-humanidade, porque a estratégia é exatamente de desumanizar o humano para coisificá-lo, e depois é um cantinho são apenas células, é um pedaço de carne, aí para você fazer o aborto. É uma filosofia centrada numa visão cerebrocêntrica. Nós estamos hoje diante desse impasse. Uma visão filosófica cerebrocêntrica e uma visão que se contrapõe a ela, que eu chamo de espiritocêntrica. A cerebrocêntrica é: nós somos o que a neurologia propõe. A vida surge quando surge o neuroblasto e nós morremos, a vida acaba quando surge, portanto, a falta de oxigenação cerebral e a morte encefálica. Aí está a vida determinada, de que amor, valores, ética, sentimentos, pensamentos são epifenômenos, são derivações, são consequências da estrutura orgânica. O ser, ele é o que é o seu organismo. Essa é a visão que está posta no mundo materialista, mecanicista, e que nos inclina ao aborto, à eutanásia, ao suicídio, ao homicídio, à pena de morte. Se contrapondo a essa, nós temos a visão espiritocêntrica, da qual o espiritismo faz-se identificado, no qual a vida é antes do cérebro, durante o cérebro e após o cérebro, porque a vida é eternal, não é corporal. A vida, portanto, ela se manifesta na sua imanência e na sua transcendência. As ciências, de um modo geral, só observam a imanência, só o corpo. E tudo que é subjetividade é consequência do corpo. Então, nós tratamos o ser humano com desprezo à sua alma, porque a sua alma é consequência do seu corpo, na visão cerebrocêntrica. Mas na visão espiritocêntrica, que o Espiritismo propõe, portanto, nós somos um ser espiritual, nós somos a alma e valemos-nos de um corpo para o qual nós vamos celebrar o nosso aprendizado na escola da vida, no nosso processo de humanização, a fim de desenvolvermos as nossas competências. Por isso, o período embriogênico, ele é o período mais importante, e quando surge uma infecção de natureza viral, por exemplo, e gera na ameaça uma alteração, notadamente no primeiro trimestre, é de se perguntar se se deve fazer o aborto ou não, conforme esta ou aquela visão. Na visão cerebrocêntrica, a possibilidade de surgir uma alteração orgânica é grande, então aborta-se. Qual se estabeleceu no Brasil, quando está para se estabelecer no Brasil,
está no âmbito do Supremo Tribunal Federal arbitrar se uma mulher que esteja contaminada por Zika vírus, ela em gestação pode abortar, independente do que seja, ela tem o direito de abortar. Legalmente ela pode abortar. É um processo que valoriza o humano pela sua competência estética, que hoje ficou verticalizada no nosso mundo. É uma cultura que se inclina para o hedonismo, para o consumismo, para uma estética e uma beleza verticalizada e, portanto, para o descartável de que não se ajuste a esse modelo. Mas a realidade da visão espiritocêntrica nos traz um outro ambiente. E eu cito um colega nosso espírita, Alberto Rocha, que mora em Brasília, que foi um desse ser que nasceu filho, o quarto filho de uma mulher pobre, em Brasília, e que ficou contaminada com rubéola no primeiro trimestre da gravidez, o período mais crítico onde há as alterações orgânicas. E naquele período, a mulher, quando foi consultar ao médico, o obstetra disse: é necessário abortar, vai nascer um monstro. E ela disse: mas como assim? Eu não quero abortar meu filho, mas vai apresentar alterações, ele pode nascer surdo, cego, mudo. E ela disse: mas se vai nascer, se Deus deu. Então, o médico não convencido foi com o esposo, porque o esposo trabalhava no hospital. E lá, chegando com o esposo, disse-lhe: sua mulher está com rubéola, a criança vai apresentar alterações, está indicado o aborto. E ele disse: o que disse ela? Ela disse: não, porque não quer abortar, mas vai nascer um monstro. E o pai disse: mas esse monstro vai me comer? O médico sorriu, um pouco sem jeito, porque era uma pergunta que não fazia sentido, e disse: nem tanto, então deixa vir o monstro. E nasceu um monstro, que ficou conhecido como Galego, porque ele nasceu louro, de olhos claros, diferente dos outros irmãos, e com uma saúde infernal de boa. Vendo demais, ouvindo demais, tudo demais. Tão demais que era o primeiro aluno da turma quando no período colegial. Se formou em médico e faz o levantamento, o inventário de quantas crianças ele atendeu, quantas crianças ele salvou, quantos pais ele teve a oportunidade de orientar, o quanto, diz ele, eu fui honrado por Deus para ajudar a sociedade. Um médico notável, só para que vocês percebam a situação desse médico, está a 100 metros da casa dos pais, que a mãe, com Alzheimer, e o pai já ancião naturalmente. E ele diz: eu estou a 100 metros para cuidar dos meus pais. Transferiu-se de residência a 200, e no último encontro que eu tive com eles, já não é mais 200 metros, eu me aproximei mais um pouco, estou a 100 metros. Gracioso, brincalhão. Era esse monstro que o médico queria colocar para fora. Mas ainda que fosse alguém que trouxesse uma alteração, qual é o gabarito que nós temos para avaliar de que uma vida é desprezível, que ela é inviável, como se pretende fazer hoje a legalização do aborto, como foi no nosso país, por exemplo, em função da anencefalia. Uma palavra um pouco inapropriada, porque parece que a criança não tem encéfalo, o que não é verdade. Ela não tem parte do encéfalo. Habitualmente, os cérebros, a calota craniana, mas ela tem parte do encéfalo, o que lhe enseja sobreviver alguns dias, às vezes uma semana, às vezes alguns meses, às vezes até anos, algumas poucas. A anencefalia é uma patologia, portanto, muito lesiva e que deixa hoje a humanidade nesse impasse, porque pela visão cerebrocêntrica, já com o cérebro tem gente que já está sendo proposto o aborto, imagine sem metade dele. Então, Joana de Ângeles psicografou uma mensagem um dia antes, e é curioso isso, um dia antes, que o Supremo Tribunal Federal do Brasil pudesse arbitrar, fazendo uma concessão para que as mulheres que tivessem fetos anencéfalo podiam legalmente promover o aborto.
E diz o espírito Joana de Ângeles, acerca desse processo, daqueles que dão um tiro com arma de fogo no cérebro, daqueles que se projetam das alturas dos edifícios, são os processos de suicídio e os movimentos de recuperação, naturalmente, que se seguem. Aquela reencarnação, ela é vitoriosa, nobre, e ainda que demore um dia fora do corpo, mais 9 meses, é uma bênção de recuperação para alguém que está se reabilitando perante a vida. Qual é o nosso juízo para dizer que essa vida é desprezível? E o espírito André Luiz faz uma afirmativa muito consagrada, quando diz, em profunda consonância com a neurociência, quando Penfield propõe no livro O Mistério da Mente, de que a consciência ela está alojada exatamente no diencéfalo, no tronco cerebral alto, no centro da cabeça, e de que ela se expressa através dos lóbulos, através dos hemisférios cerebrais. E diz ele que é nessa região, Penfield, de que é nessa região que se estabelece o portal de entrada e de saída da mente. E o espírito André Luiz, antes de Penfield, já deveria, por Chico Xavier, dizer que é nessa região que o espírito faz a sua acessibilidade, no domínio do corpo, justo onde se situa a glândula pineal, no diencéfalo. Ou seja, o espírito está ali, apenas ele não pode se expressar. Por isso ele apresenta uma aparente neutralidade de vida, como se fosse um vegetal, mas não é. E as mães que cuidam deles sabem disso. Há vida, mas uma vida que tem a precariedade daquele que não a respeitou e que faz, através do corpo, o movimento de volta, de revisão de contas, de resgate da sua própria saúde. É uma bandagem, é uma UTI que demora 9 meses e 1 semana, por exemplo, e que faz parte do processo de autorrecuperação do espírito. Assim sendo, nós, num olhar que está pautado na ciência espírita, passamos a compreender o quanto a celebração da vida, desde a sua origem, ela deve nos convidar a reflexões mais maduras. Tenho uma pessoa que é do meu convívio, desde a evangelização no Centro Espírita, do qual eu participava em Belém do Pará, cresceu, se formou em médica, e há bem pouco tempo ela disse-me, trazendo-me 2 crianças, gêmeos, e disse assim: Alberto, eu sonhei que ia ter uma gravidez gemelar, de gêmeos. E fui comentar com meu esposo, e meu esposo disse, e vai nascer deficiente. Ela disse, mas por quê? Porque eu tenho a intuição que vai nascer deficiente. Ela é espírita, ele não. Ela disse, e se nascer? Disse, não, é nosso filho. 6 meses depois ela teve gêmeos, e os gêmeos apresentaram microcefalia. Um quadro derivado de uma virose, vírus que ela tinha latente, que era o citalomegalovírus, e durante a gestação o vírus foi ativado e contaminou as 2 crianças. Ela cuidando daqueles bebês que eu conhecia ali 6 meses de nascido, e com essa visão espírita fazendo tudo o que podia para os bebês, que pude revê-los 1 ano e meio depois, quando ela me trouxe o desenvolvimento, e ela disse, Alberto, a menina vai muito bem, mas o menino vai muito mal. Eu estava tanto angustiada, frequentando o centro, pedindo ajuda, fazendo tudo, mas a menina, as mulheres sempre vão na frente, né? A menina indo, se desenvolvendo muito bem, mas o menino encruado. E aí eu sonhei, e um espírito me dizia assim, eu sonhei, ela sonhou, não eu. Ele vai viver até os 11 anos. E ele não vai poder fazer o mesmo desenvolvimento que ela. Porque se ele se desenvolvesse, ele cometeria o suicídio novamente. E ela disse, e aí o meu coração maternal se acerenou. Só a visão espírita pode acolher a possibilidade de 2 filhos gêmeos, um ir e o outro não ir, e celebrar a vida nas suas nuances, nas suas diferenças. Portanto, esse olhar, ele nos faculta pela visão
que nos enseja a aprofundar a valorização da vida, de que é inconcebível negar o direito à vida àquele que está iniciando o seu movimento através da concepção. Como Kardec propôs aos espíritos, em que momento a alma se une ao corpo? Na questão 344 de Livros Espíritos. E os espíritos responderam, na concepção. E vai o processo até que o nascimento ela se completa, dizem os espíritos. Hoje, um dos argumentos mais fortes é de que a mulher é dona do seu corpo, como se fosse dona do outro corpo que está dentro dela. E dona do seu corpo relativamente, porque nós não somos donos do corpo, nós somos o usufrutuário. E ainda que pretendamos ser donos do corpo de forma absoluta, isso é um ultraje, é um crime. Aliás, se você induzir alguém a se suicidar, você é enquadrado. E se alguém quiser doar, por exemplo, um rim, tendo nascido sem um outro rim, quiser doar um outro rim, não pode, porque isso é suicídio. Eu não posso, eu mulher ou eu homem, fazer uma doação se o meu corpo não subsiste a essa doação. Eu não tenho possibilidade de fazê-lo, porque fazer isso é suicídio. Então, o direito à vida, ele se sobrepõe ao direito ao corpo, que é relativo. Eu tenho direito a usar o meu corpo? Tenho, relativamente tenho. Mesmo na visão cerebrocêntrica. Mas o direito à vida, ele é um direito fundamental mais essencial. E os direitos mais essenciais, eles preponderam sobre os direitos secundários. O direito à vida de uma mulher em relação a si mesma, ela é superior ao direito de dispor do seu corpo. Logo, o direito de uma mulher que diz que tem direito ao seu corpo não se pode se sobrepor ao direito de um corpo à vida, que é o embrião que está dentro dela. Parece um jogo de palavras, mas não é. É a hierarquia de direitos. É um direito à vida, não é um direito pela vida, o que é diferente. Logo, é importante celebrar a compreensão de que quem vem, vem. E já há ali um psiquismo, uma alma. Eu vivi uma experiência agora que eu quero compartilhar com vocês. Fazendo psicoterapia numa senhora, e ela tinha uma encrenca com uma nora. Eu não sei por que tem esse problema de sogra e nora. E eu tentava dissuadi-la, porque ela é a pessoa central na família. Se ela fizesse um movimento de perdão, de superação de si mesma, ela viraria o jogo completamente. Porque ela era sogra. E eu tentando convencê-la e não conseguindo, entrava mês, saía mês. A nora engravidou, ela continuou aborrecida com a nora, achando que aquilo também era uma expectativa de chantagem, uma tentativa de uso de poder. A nora abortou, nada aconteceu, e eu ali ralando, e de repente, um dia, essa nora engravidou de novo. E ela disse, o meu filho, que esporadicamente vai em casa, depois que se associou em segundas núpcias com essa pessoa, ela entrou e eu fui cumprimentá-la e fui com a mão na barriga, e eu não sei o que aconteceu. Eu descobri que ela estava grávida, e fiquei tomada de um êxtase. E aí, doutor Alberto, o senhor não imagina, eu estou querendo ir na casa dela, estou querendo fazer um jantar para ela. Nessa semana eu já falei 4 vezes com ela. Eu já estou pensando como é que eu vou fazer para não ser invasiva quando essa criança nascer. E ela não é espírita, mas conhece alguma coisa. Ela disse, o que está acontecendo? Eu fiquei humilhado. Porque eu me esforçando psicoterapeuticamente, falando, exemplificando, dando cambalhota e nada. E vem um cidadãozinho, sem dizer nada, menos de 3 meses, chega e acabou, resolveu a questão. Resolveu a questão completamente. Aí eu disse, foi só você? Não, foi só eu. A minha filha foi falando, foi todo mundo, a família como um todo entrou no campo daquele espírito e tudo mudou. Ela disse, senhor, imagina que eu estou olhando meu filho agora com outros olhos, eu vi os defeitos, agora eu estou achando gracioso, eu estou vendo meu filho como ele era antes de se aliar a ela, e agora eu já não sinto mais aquilo por ela. Me explique. Eu digo, eu não explico, eu estava com raiva naturalmente, né?
Por isso os espíritos dizem em nosso lar, às vezes basta a presença. Não precisa dizer nada. Então é necessário, nesses dias, evocarmos uma vida que deve apontar nessa direção de celebração em qualquer instância do seu contínuo corpóreo, da fecundação até o paciente terminal, que está na terminalidade da vida física, sem empurrá-lo pela eutanásia para o túmulo e sem tentar detê-lo pela distanásia, no movimento de apego desmedido, apenas acolhê-lo, assisti-lo, como propõe a medicina paliativa dos nossos dias, que avançou muito. Apenas cuidar para que aquele indivíduo tenha morte no seu tempo natural, a ortotanásia. E nesse interregno, celebrar a vida, evitando o suicídio e o homicídio. Qualquer tentativa de subverter a ordem desse contínuo na vida, mesmo quando alguém apresente uma alteração grave, mesmo quando alguém seja muito pobre, ou tenha dificuldades, por exemplo, no campo da idade, e aqui vai menção a uma baiana, Dona Ana, que chegou ao consultório médico, indagando se ela estava com hidropsia, ou por outra, na linguagem dela, com barriga d'água. E o médico consciencioso olhou e disse, Dona Ana. Aí ela disse, Francisco, o Chico tem dito que pode ser menino. Aí disse, eu já não falei para você, você tem 12 filhos, um nasceu com alteração cerebral, e mulher velha, os filhos nascem estrambelhados. O senhor quer que eu aborte? Não, doutor, não aborto meu filho. Disse, não estou falando isso, dona Ana. Vá, daqui a 9 meses você vai ficar livre dessa hidropsia. Hidro o quê? Não, barriga d'água. E depois de 9 meses, no dia 5 de maio, às 5 horas da manhã, surgiu um garoto que gritava tão alto que não se podia ouvir o apito do trem passando às 5 horas em Feira de Santana. Era Divaldo Franco. Continua destrambelhado até hoje, né? Era o 13º filho, e ela argumentou que o seu Chico, o seu esposo, tinha como manter a criança porque Deus haveria de prover a despeito das dificuldades econômicas. Não há razoabilidade nenhuma para que se possa pretender promover a interrupção da vida. Ela por si mesma já se coloca como parte da nossa necessidade de gratidão. Mesmo que o seu pai, a sua mãe, não puderam ficar com você, por qualquer motivo, mesmo que tenha sido um estupro, que é a situação para mim mais difícil, constrangedora, mesmo na circunstância de uma violência sexual, o feto não se lhe pode imputar o crime cometido pelo estuprador. E se a mulher não tem condições de ficar, que ela doe para que o Estado encontre um lar substituto. E se ela ficar, como diz Joana, isso me impressionou a primeira vez que eu li no livro Após a Tempestade, quase sempre o espírito se transformará numa floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração feminino se esfacelou. Eu achava poético, bonito, mas muito romântico e irreal. E um dia eu vivi essa experiência. Uma jovem que tinha conhecido o espiritismo por 6 meses, foi à nossa capital, veio do interior para promover o aborto, resultado de um estupro. Eu não tive que fazer muito esforço para dissuadi-la. Ela ficou com a criança e depois a profecia que eu fiz aconteceu, porque ela disse, e os meus pais? Eu disse, seus pais vão ter dificuldade no início, mas depois você vai ter dificuldade de ser mãe, porque os avós são sempre abestalhados e querem acabar com a educação dos filhos. Aí eles vão querer matar o estuprador. Eu disse, isso é um risco. E ela ficou com a criança. Quando a criança completou 7 anos, ela me mandou uma foto e escreveu atrás,
Obrigado por você ter contribuído que um dia essa foto existisse. Eu acompanho essa pessoa que se tornou minha amiga, e num dos últimos encontros, quando ela saía do meu espaço de trabalho, nós nos abraçamos e ela disse assim, com lágrimas nos olhos: eu oro pelo Senhor todos os dias. Ela acasalou-se, teve outros filhos, e aquele filho é a floração de bênçãos sobre a cruz de agonia em que o coração daquela mulher tinha se esfacelado naquele dia. Mesmo diante do estupro, nós temos que celebrar a vida. Mesmo que você não tenha sido acolhido, você não tenha tido a oportunidade de continuar com a sua mãe e com o seu pai, a vida lhe quis. Você tem o seu corpo. E você deve ser grato a ele, como diria o nosso Juan Danilo, porque a vida lhe permitiu que, através de um encontro sexual, mesmo que pudesse não ser programado dentro de uma amorosidade, você pudesse vir e pudesse compor a sua família, dando seguimento, honrando a sua própria existência na conservação do seu corpo. Mas se um dia você, em algum modo, se equivocou, cometeu um aborto, estimulou alguém, ou foi omisso, porque às vezes a gente não faz, mas a gente é omisso diante de alguém que nos pede a opinião. Às vezes a gente até leva a pessoa para fazer o aborto, diz que não concorda, mas leva, o que se transforma também em cúmplice. Se de algum modo, como homem ou como mulher, você tem comprometimento, a proposta espírita não é de modo algum terrorista, de que você, a partir de agora, pode escrever que você vai ter câncer, que você vai ser abortado, que você... Absolutamente. Nós somos capazes de rever a nossa própria história a qualquer tempo, enquanto estamos em caminho com o outro que colide conosco. E podemos, pelo amor que cobre a multidão dos pecados, na fala de Pedro, na sua epístola, reverter a multidão dos nossos erros, celebrando e louvando a vida aonde ela estiver, saindo do remorso, da culpabilidade tóxica, para se aproximar de uma instância de serenidade de consciência, protegendo uma mulher grávida, solteira, protegendo uma criança que esteja ao abandono, celebrando a vida junto ao idoso que caminha para a desencarnação em regime de solidão, por exemplo, numa casa de longa permanência. Enfim, por várias movimentações através das quais você, sendo um pró-vida, você compartilha com a sociedade em atitudes de amor que fazem a prevenção de que aquela dor cometida por você se consagre num sofrimento mais tarde. Assim, o Espiritismo, sem demora, evoca a figura de Jesus para que tenhamos vida e vida em abundância. E nesses dias de regeneração, a humanidade caminha para esta visão espiritocêntrica, quando pesquisadores, ainda de forma pontual, começam a mostrar de que a consciência não é resultado do cérebro. Nada obstante o corpo interfira no espírito, mas o espírito, ele está para além do cérebro, com Stanislav Grof, no seu extraordinário livro. Ou com o Remy Moody Jr., Vida Depois da Vida, estudando os fenômenos de Eckhímedes, quase morte. Ou como Elizabeth Kübler-Ross, que foi capaz de, estudando os pacientes terminais, através da tanatologia, conceber de que a vida efetivamente transcende a dimensão corpórea. Hoje, com a terapia de regressão de memória, estabelecida hoje mundialmente, desde a década de 70, nós já compreendemos que as nossas memórias, elas estão também para além do cérebro, para trás. E de que a vida efetivamente caminha numa direção que, depois da morte cerebral, nós triunfaremos, continuando vivos, de conformidade com tudo quanto fizemos dentro dessa expressão corpórea. Por isso... E a vida? Diga lá o que é, meu irmão. É a batida de um coração, é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é
um lamento, alegria ou sofrimento? Diga lá o que é, meu irmão. Há quem fale que a vida da gente é um nada no mundo, uma gota, um instante que nem dá um segundo. Há quem fale que é um mistério profundo, um sopro do Criador, numa atitude repleta de amor. Você diz que a vida é viver. Ele diz que a vida é prazer. Ela diz que melhor é morrer, pois a amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu confio na moça, e na moça eu ponho a força da fé. Somos nós quem fazemos a vida como der ou puder ou quiser. Sempre desejada. Sempre desejada. Por mais que esteja errada, ninguém quer a morte, só saúde, sorte, norte. A pergunta roda, a cabeça agita, eu fico com a pureza da resposta das crianças. E a vida é bonita, é bonita. Viver sem ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida podia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita.